Olá pessoal, professora Júnia Andrade. Eu vou explicar, vou ensinar vocês como montar o recurso da prova do TJGO. Por que eu estou explicando isso? Porque, infelizmente, a data para qual a banca agendou este recurso não me permite pessoalmente prestar o serviço. Eu tenho exatamente um compromisso. Se a banca tivesse colocado esse recurso de sexta para sábado e domingo nessa semana, eu teria como, na outra semana eu teria como. Mas essa data realmente não me possibilitou. Tanto que eu havia lançado a proposta de venda desse recurso há um tempo atrás, quando a gente ficou realmente a par do período. Eu falei, infelizmente tem um compromisso personalíssimo, não tem nem como adiar esse compromisso. E às vezes acontece, porque o prazo recursal é muito apertado e nem sempre a gente vai conseguir fazer isso. E a outra questão, gente, é porque eu não delego a confecção de recurso. O máximo que eu faço é consultar um professor, gosto disso aqui, é o material de direito. Então, o máximo que eu vou fazer é consultar um professor da parte do direito para que ele possa me ajudar a fundamentar as questões, mas a formulação dos recursos é totalmente minha. Por que eu não delego? Porque é a última chance do aluno. Então, sempre que eu posso fazer, eu faço, e às vezes o aluno não gosta, o tempo é muito curto. E geralmente quando eu faço, o aluno não reclama dos meus recursos, porque eu sou bem direta. Quando cabe, cabe, quando não cabe, eu já falo para o aluno que não cabe e não vou fazer, tá bom? Então eu vou explicar para você como que faz, não é nada difícil. Se de tudo você não conseguir, eu vou deixar uma indicação de um colega que já trabalhou comigo com recursos, ele trabalha muito bem e tal, mas é uma indicação, então a responsabilidade é de vocês, certo? Do colega também, tá? Mas é só porque é chato trabalhar com recurso, vocês sabem da responsabilidade que é. Então vamos lá. Primeiro eu vou deixar a indicação, tá? Para eu não esquecer, porque eu tenho mais de fazer vídeo e esquecer as coisas. Olha, professor Marco Antônio Macarrão é um excelente elaborador de recursos, tá certo? Então eu vou deixar aqui, ó, meu Deus do céu, o zap dele para vocês. Ó, 32 98 475 50 21. Sempre que vocês forem procurar recurso, corram mesmo, porque às vezes os professores esgotam a oferta e tal. Então aqui está a questão dele. Eu vou explicar como que você faz recurso a partir de um exemplo de recurso. Eu não vi ainda as grades da UFG e não vou conseguir ver porque, gente, eu estarei em deslocamento, tá? Em viagem, então não vou conseguir ver tão cedo, mas pelo menos para dar uma luz para você entender. Primeira questão que é muito importante para essa banca, duas coisas que você tem que saber. A primeira questão que você tem que saber é que você vai ter que fundamentar mesmo o recurso. Esta fundamentação pode ser baseada na resposta padrão da banca, chamada resposta preliminar, que tem que ver porque ela tirou do site, depois vocês têm que cobrar, ela tem que colocar lá, tá? Para que vocês possam ver o que a banca queria, qual era a expectativa, tá certo? Tem que ligar para a banca e pedir para poder disponibilizar essa resposta novamente. E a outra, fundamentar, seja em livro de direito, né, seja em lei, não interessa, você tem que fundamentar. Mas como que você faz? Eu vou mostrar um recurso que não é desta banca, porque como eu estou já praticamente em trânsito, então eu não tenho acesso ao meu material recursal, mas vou pegar um que tinha no meu e-mail, tá bom? E você pode dar print, não me peça para disponibilizar o PDF, porque de aluno eu não posso fazer isso sem autorização. Mas vocês podem dar o print. Primeira questão, tem que ver se a banca colocou para vocês quesitos. O que são quesitos? Às vezes ela quer adequação ao tema, coesão, vamos por fundamentação. Ela colocou esses quesitos, então é bom você separar, tá certo? Esses quesitos para você contestar um a um, se já não tiver uma área própria para essa contestação. Porque costuma, às vezes, o site ter uma área própria, tá? Então tem que observar lá, e realmente da UFG eu não me lembro, eu teria que consultar meus recursos anteriores. Mas isso é muito simples, só você entrar na área do aluno, pode deixar pergunta aqui para mim, que eu tendo a oportunidade eu regravo outro vídeo. Mas a primeira coisa que você faz é vir aqui, não é cumprimentar a banca, dizer que é respeitosamente e requerer a nota que você almeja que seja majorada. Esta é a primeira questão, tá? Dê print na tela para você aprender. Vai sair de quanto para quanto? É disso que eu estou falando, tá bom? Se for uma nota geral da redação, você coloca a nota geral que você recebeu e para quanto você quer ir. Se for por quesito, há um quesito em relação ao atendimento ao tema.
Então você pode trabalhar a majoração item a item nas partes do teu recurso. Se lá estiver falando de forma separada cada quesito, você pode fazer separadinho cada quesito, não tem problema não. E aqui você vai falar, ó, que o motivo recurso é demonstrar o quê? Que você cumpriu o conteúdo, que você apresentou uma coesão adequada, etc. Então, depende do que é contra o que você está recorrendo. Tranquilo? Perfeito? Então, vamos supor que fosse este quesito aqui, cumprimento denunciado. Então, você vê, ó, como observado, neste item se faz constar que o alcance de 5 pontos demonstra pela aplicação da proporcionalidade o reconhecimento do corretor quanto ao cumprimento do conteúdo proposto. Então, você vai falar, olha, o conteúdo foi proposto corretamente. Como é que você vai mostrar que esse conteúdo foi proposto corretamente? Abrir aspas, digitar o seu texto, tá vendo? Ó? Abrir aspas, digitar o seu texto, colocar um intervalo de linhas, né? E vir aqui com a fundamentação. De onde você tirou isso? Ó, o conteúdo discursivo apresentado reflete pontualmente a expectativa do padrão de resposta. Se a banca te deu um padrão de resposta, deixou você ver. Se não deixou, reflete pontualmente o que está no livro, na obra X de direito ou na lei Y. Aí você abre novamente aspas e copia aquele aspecto da legislação. Ô, Júlia, e esses elementos em caixa alta? Às vezes, você tem que pegar uma parte da lei que traz outros assuntos que não só aquilo contra o qual você está recorrendo. Então é bom você destacar a parte, deixar em caixa alta a parte que realmente o examinador precisa ver. Por quê? Porque os recursos da UFG, gente, precisam ser precisos, precisam ser claros, objetivos e fundamentados. Essa é a regra, tá? Então você tem que falar, ó, tá certo por causa disso. É basicamente isso. E aí você fala, ó, portanto ficou demonstrado que não houve qualquer perda, né, que justificasse, por exemplo, qualquer erro de conteúdo que justificasse a perda de pontos. Quando você for concluir, basta que você simplesmente, né, reitere o pedido de majoração de pontos. Ó, logo, em matemática simples, pede respeitosamente que a nota final deste quesito seja ajustada de 5,49, tá certo? O que corresponde à diferença resultante de tal coisa. Aqui o que eu fico fazendo cálculo. Mas se você quiser que a nota seja ajustada para tanto, tá? Simplesmente assim, tá bom? Então, por exemplo, isso aqui eu estou mostrando vocês um recurso um dos últimos que eu fiz, que eu consegui ter 5 pontos nesse recurso para o aluno da Cefaz AL. Só chama a sua atenção, portanto, para que você trabalhe de forma muito objetiva, ó, trate a banca com respeito, peça quantos pontos e digite a parte que você, diga que você está certo, digite a parte que você está certo, pegue a lei e faça, ó, comparando com a lei, né, tudo que eu escrevi consta nessa passagem. Ao final, faça a conclusão reiterando o pedido. Gente, recurso é isso. Vocês não deveriam, sinceramente falando, nem precisar de professor para fazer isso não, tá? Mas eu entendo o desespero, etc. Mas, sinceramente falando, não precisava. A única coisa que você precisa ter é certeza de que você pode recorrer. A gente não tem um histórico, assim, pelo menos até onde eu me lembro, da UFG, eu tenho que consultar se existe um histórico para perda de ponto. Mas, sinceramente falando, se você sabe que você acertou e cabe o recurso, você não tem que temer isso, tá certo? A perda de ponto, ela é arriscada para o aluno que fica chorando lá, ele quer mais uma chance e tal. Então, ele tem que saber em que posição ele está na fila da classificação, se vale a pena o risco ou não. Se ele estiver longe, vale a pena o risco, faça recurso, quantos recursos você tiver de fazer e puder fazer. Se você estiver já muito perto, né? Eu quero tentar assim mesmo. Então tente, não tem problema nenhum. É muito simples. Já falei, pode dar um print na tela aqui que não tem problema. Eu só não quero expor o nome do aluno, o texto do aluno, essas coisas. Se você já tiver passado no concurso público, eu passei, mas eu estou muito ali na rabeirinha com medo de cair, faça recurso. Por quê? Porque se o outro sobe, ele pode te desclassificar, tá bom? Então eu espero que vocês entendam, né? Nem sempre eu consigo fazer, é lamentável, mas eu espero ter ajudado com essa luz no fim do túnel para que vocês possam montar o recurso de vocês de forma segura, tá bom? Eu falo para vocês, é muito simples, só deixar em caixa alta aquilo que você quer chamar atenção. Não precisa ter um português maravilhoso, nada disso, tá? E faça recurso com justiça, não fique dando tiro para tudo que é lado, não coloque sua prova em risco. Vá ao ponto que você acha que de fato caberia o recurso. Tranquilo? Boa sorte, tá, gente? Eu deixei ali a indicação do professor Macarrão para tentar
ajudar quem estiver muito desesperado, porque eu acho que é um bom serviço, eles sempre entregam um bom serviço pelos, assim, todas as notícias que eu tenho, né? Pra quem realmente precisa recorrer, tá bom? Um abração pra vocês.